Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Boa noite, irmã Débora Monteiro. A Débora, ela está falando de Peruíbe, pede oração pela sua casa, pela sua família. Débora, João e Edmilson. Vamos orar por você, Débora, e por todas as pessoas que estiverem presentes aqui nessa live. Eu quero compartilhar uma palavra com você, eu quero ler uma palavra bem breve com você, vai ser uma live bem rapidinha. Eu vou ler uma palavra, vou fazer um comentário breve aqui e vamos orar juntos no final. Por isso eu peço que você escreva o seu nome, escreva o lugar de onde você fala e coloque o seu pedido de oração, caso você queira. Amém? Vamos entregar todos esses pedidos a Deus, no nome de Jesus. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler do verso 32 ao verso 37. 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. O tema da mensagem é: tome uma decisão. Tome uma decisão. Esse é o tema da mensagem. A palavra do Senhor está escrito assim: E Davi disse a Saul. Só um minutinho. A partir do verso 32. Isso. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. Amém? Tome uma decisão. Essa história de Davi é bem conhecida, ela é bastante conhecida no meio cristão. Ela conta a história de uma batalha que o povo de Israel teve e nessa batalha, eles foram desafiados por um gigante, um homem de grande estatura. Esse homem afrontou o exército de Israel e todos os soldados ficaram com medo de enfrentar o gigante Golias. Só que Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho do seu Deus. Ele entendeu que aquela era uma luta espiritual e ele decidiu enfrentar o seu gigante. Tome uma decisão. Esse é o tema dessa mensagem. Eu peço que você nos ajude a divulgar essa palavra. Você pode ajudar isso deixando o seu like, compartilhando essa mensagem com os seus contatos. Amém? Bom, vamos aqui comentar, fazer alguns breves comentários aqui. Irmãos, Davi
não era mais forte do que aqueles homens ali que compunham o exército de Israel. Davi não era mais forte. Davi não estava melhor preparado do que eles. Davi não tinha experiência de combate em guerra, mas ele tinha algo que a maioria daqueles soldados, ou todos aqueles soldados, não tiveram. Ele teve uma atitude. Davi teve atitude. Davi teve uma iniciativa. Muitas vezes, diante dos nossos problemas, diante de uma circunstância desfavorável, onde nós ficamos com medo de enfrentar, tudo o que nós precisamos é de uma iniciativa. Tudo o que nós precisamos é de confiar em Deus e enfrentar o nosso desafio. Davi, embora ele não tivesse experiência nas batalhas, falando ali de batalha de exército contra exército, ele tinha a sua experiência. E o que fez com que ele tomasse a frente daquele desafio e se oferecesse voluntariamente para enfrentar o gigante foram as lembranças positivas que ele carregava dentro de si. Todos nós temos alguma vitória para contar na nossa vida. Talvez você não esteja se lembrando, mas certamente você tem alguma bênção aí para contar na sua vida. Houve algum momento em que Deus honrou você, em que Deus usou você. Houve algum momento em que Deus te concedeu a vitória. Então, quando você tiver que enfrentar grandes desafios, grandes problemas, traga à memória esse tempo onde você foi vitorioso. Foi isso que Davi fez quando o rei Saul tentou desencorajá-lo. Quando Davi se ofereceu para enfrentar o gigante, o rei Saul falou com ele assim: olha, você é muito jovem, esse gigante, antes de você nascer, ele já estava na peleja, ele já estava na batalha, ele é experiente. Só que mesmo diante daquela palavra de desencorajamento, Davi se lembrou de que Deus estava com ele o tempo todo. Davi se lembrou de que quando ele estava exercendo a função de pastor de ovelhas e teve que defender as ovelhas, Deus o abençoou. Deus honrou Davi. Então, e ele disse isso para Saul, ele falou: olha, do mesmo jeito que Deus me abençoou para derrotar urso e leão, ele vai me abençoar para derrotar esse gigante. Então, o que eu quero deixar para você aqui, nessa reflexão, é que o Deus que te concedeu vitórias no passado, sejam elas pequenas vitórias, é o Deus que vai te conceder vitórias hoje. Eu vou falar de novo. O Deus que te concedeu vitórias no passado é o Deus que vai conceder a você vitórias hoje. Não importa qual seja o gigante que você esteja enfrentando, não importa o tamanho do desafio que esteja diante de você, no Senhor nós podemos ser vitoriosos. Quem é o seu gigante? Quem é o seu Golias? O que tem afrontado você? O que tem desafiado você? Talvez um problema que você esteja enfrentando, talvez um problema familiar, talvez uma enfermidade, talvez um período aí onde você tem lidado com a ansiedade, com a depressão. Não importa. No Senhor nós podemos ser vitoriosos. Em Deus nós podemos ser abençoados. Você não precisa fugir do seu gigante. Encare e enfrente o seu gigante. Assuma as suas responsabilidades. Até onde vai a sua responsabilidade nesse problema que você está enfrentando? Assuma ela. Faça a sua parte.
Davi fez a sua parte. Ele se apresentou ali na batalha. Ele foi até o gigante. Davi foi de encontro ao seu gigante. Olha aí, receba essa palavra em nome de Jesus. Davi não ficou correndo do gigante. Davi foi até ele. Você já viu aquelas lutas de boxe, onde um dos lutadores fica correndo do outro em volta do ringue, ao redor do ringue, né? Mesmo dentro das cordas ali, mas ele fica evitando o confronto. Davi não fez isso. Embora ele fosse de uma estatura menor do que o gigante, embora ele não tivesse as armas poderosas que o gigante tinha, embora lhe faltasse experiência, a palavra diz que ele foi de encontro ao gigante. Ou seja, ele assumiu a sua responsabilidade na batalha. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que você precisa fazer. Tem passos que você precisa dar. Amém? Tem coisas que Deus vai colocar diante de você, mas você precisa caminhar até elas. Davi foi até o gigante. Confie no Senhor e enfrente o seu problema. Não evite o seu problema. Adiar uma decisão não vai resolver a sua vida. Tem pessoas que estão adiando decisões importantes que já deveriam ter tomado. Mas adiar essas decisões não vai resolver o seu problema. Tem gente que fala assim, o tempo resolve tudo. Não, tem coisas que vão ser resolvidas a partir de uma atitude que você tomar. Confie no Senhor. Deus, o maior feito que o Senhor poderia fazer por nós, Ele já fez. Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Deus nos livra diariamente da morte, das mãos do inimigo, do pecado, do mundo. Deus nos dá livramentos que às vezes nós nem imaginamos que nós estamos recebendo. Então, esse problema que você tem enfrentado, ele não é nada diante da unção de Deus que há sobre a sua vida. Receba essa palavra no nome de Jesus. O rei Saul tentou colocar armas nas mãos de Davi, mas eram armas que não serviam para ele. Deus vai colocar armas específicas na sua vida, na sua mão, para que você consiga enfrentar as suas batalhas. Amém? Não queira usar as armas de outro. Deus tem armas específicas para os problemas que você tem enfrentado. O Senhor é quem nos fornece as armas para lutarmos, as armas para combatermos os nossos inimigos, as nossas adversidades. E aí você conhece o final dessa história. Davi derrubou Golias. O pequeno Davi, o jovem Davi, alguns teólogos acreditam que ele tinha 17 anos, por volta de 17 anos nessa época, o jovem Davi, o inexperiente Davi, derrubou o guerreiro Golias com uma pedra pequena. Ele derrubou o enorme e temido gigante com uma fé, pela fé. Porque quando Davi arremessa aquela pedra, Deus fez com que ela atingisse o alvo e Deus fez com que ela tivesse força suficiente para derrubar aquele inimigo. Então, tenha fé. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Deus pode capacitar você independentemente do problema que você esteja enfrentando. Não tema as adversidades. Foque no poder de Deus para solucionar os problemas. Ele só quer de nós uma decisão. Enfrente aquilo que está diante de você. Enfrente aquilo que tem te atormentado. Às vezes as pessoas passam anos vivendo um drama, vivendo um problema, sendo que existe solução, existe recurso, existe algo a se fazer, mas elas preferem não fazer. Elas preferem fazer de conta que não está acontecendo nada.
Aquele era um problema evidente e ele precisava ser enfrentado. O gigante precisava ser derrubado. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que têm convivido com muitas coisas, com muitas situações, só que Deus já te deu os recursos. Deus já colocou pessoas no seu caminho para te ajudar, para te orientar. Deus deu recursos aí, talvez da medicina, da psicologia, da ciência, espirituais. Nós temos armas espirituais, temos a oração, temos o jejum, temos o sangue de Jesus pelo qual nós podemos clamar, temos a fé em Deus, temos a palavra do Senhor. Então use, meu irmão, as armas espirituais que Deus coloca à sua disposição e use as armas físicas. Davi, no primeiro momento, a palavra do Senhor diz que ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, ele estava encarando aquela luta como uma luta espiritual. E com a pedra, Davi derrubou o gigante. Mas depois que o gigante estava caído, ele pegou a espada do próprio inimigo e cortou a cabeça do gigante. Olha o que Deus está falando aqui. Deus coloca à sua disposição armas espirituais, mas Deus também coloca à sua disposição as armas físicas. A espada de Saul, a armadura de Saul, não foi adequada para Davi, mas havia uma espada adequada para que ele eliminasse aquele gigante. O que derrubou o gigante foi a pedra, mas o que matou o gigante foi a espada. Amém? Então receba aí essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir que você coloque aí o seu pedido de oração, coloque aquilo que tem tirado o seu sono, a sua paz, aquilo que tem desafiado você, não importa o tamanho do seu gigante. No Senhor, nós recebemos força e capacitação para enfrentar qualquer adversidade. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos, Senhor, por mais essa palavra que foi ministrada hoje ao nosso coração. Ó Deus, que muitas pessoas sejam despertadas nesse momento para que tomem uma atitude. Os gigantes estão aí nos afrontando, nos desafiando, muitas vezes blasfemando contra o Senhor, mas nós cremos que no teu poder nós podemos derrubar os nossos gigantes. Não importa qual seja a natureza deles, física, espiritual, emocional, em ti nós podemos ser vitoriosos. Te agradecemos pelo teu poder, pela tua unção, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Senhor, que eu e esse irmão, essa irmã que está ouvindo, possamos ter a fé suficiente, a coragem, a determinação e a atitude que Davi teve ao enfrentar os nossos problemas. Às vezes nós temos evitado até olhar ou ouvir falar do nosso problema, daquilo que tem nos afligido. Nós fugimos deles, mas hoje nós aprendemos que não pode ser assim. Nós precisamos enfrentar, precisamos encarar a nossa realidade e usar todos os meios, todos os recursos disponíveis para que nós sejamos vitoriosos. No nome de Jesus, tira de nós todo medo e coloca em nós uma unção de ousadia. Nós recebemos pela fé a capacitação do Senhor. Por isso, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos os dias tem mensagens novas aqui, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Eu espero por você em um desses horários. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, comente aqui nos comentários, isso ajuda no engajamento dessa mensagem. Deixe o seu bom dia, o seu boa noite, boa tarde, bom dia
dependendo do horário que você assistir, e compartilhe essa palavra com aqueles que você ama. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser.